Não adianta investir tempo e dinheiro na empresa, nos produtos ou nos serviços, se a parte mais importante, que são as pessoas, não estiverem bem equalizadas e satisfeitas, se sentindo valorizadas, seja ela funcionários ou clientes. Lembra que eu falei? Troca de mão muito rápido. Funcionário troca de mão, dinheiro troca de mão. Não é à toa que Jesus priorizava pessoas e era cercado por elas. Olha o mestre aí de novo. Se atente aos detalhes. O que você tem feito para os seus funcionários? Essa é uma pergunta. Quem tem aqui colaborador ou funcionário, o que você tem feito por ele, para eles ter um laço fiel com você? Já parou para pensar nisso? Que às vezes você fala assim, gente, mas a mão de obra é muito ruim. Nossa, eu já contratei 3 só essa semana. Gente, essas pessoas não querem trabalhar, não. Mas a pergunta que eu te faço é, o que você fez, ou faz, ou vai fazer para criar um laço com essa pessoa aí? Irmãos, eu contei para vocês aqui uma história real, de uma experiência que eu tive na minha vida. A fidelidade que eu tinha com essa pessoa não foi só pelo dinheiro. Foi pela importância que ele deu para as dores que eu tinha e que ele pegou como as dele também. Sabe, uma vez ele falou para mim que quando ele começou, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não veio de berço, foi tudo muito sofrido para ele. Mas ele falou que ele lembra de nome e sobrenome de todas as pessoas que ajudaram ele no meio do caminho. E quando ele começou a ganhar dinheiro, quando ele começou a ficar relevante no meio, que hoje ele é e muito, irmãos, ele colhe tanta coisa, eu falo isso para ele, ele colhe tantas coisas, tantas pessoas, eu já vi ele ajudando, eu já vi. Então são pessoas, porque ele é relevante na profissão, experiente na profissão, creio que um dos melhores hoje na profissão, mas ele sempre falou, se eu não tenho um time bom comigo, Luísa, e se eu não tenho clientes, que na verdade são pacientes fiéis, ele entendeu o jogo, irmãos, ele entendeu o jogo. Uma vez eu ouvi esse negócio mesmo, né? Surpreenda as pessoas. Porque as pessoas, elas podem até esquecer o que você vai fazer para ela, ou falar para ela, mas como você fez ela se sentir, ela nunca mais esquece. Que às vezes, irmãos, você vai lá, conversa com alguém, ou você dá um presente para alguém, passa-se anos, você fica assim, caramba, o que foi mesmo que a Adriana me deu? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Gente, eu não lembro exatamente o que era, mas eu lembro do dia. Entendeu? Nunca, irmãos, nunca, coisas e dinheiro vão ser mais relevantes do que sentimentos. Então a pergunta que fica para quem quer ter colaborador e funcionário é: o que você está disposto a fazer para ele criar esse laço de fidelidade com você, a ponto dele ter emocionalmente uma dívida com você, irmãos? E lembre que eu falei, não é dinheiro, irmãos, porque olha, o Thiago pode contratar uma pessoa por 3 mil reais, eu chego e ofereço 3.500. 500 já ajuda muito mais. Vem pra cá. O que vai fazer essa pessoa virar pra mim e falar assim, ó, Luísa, a proposta sua é boa, mas não tem como. Eu vou finalizar com a folhinha aqui que eu falo que sempre ela vem por último, porque eu acredito que é o grande finale de Deus. Um funcionário motivado. Então vamos lá, irmãos. Quem aqui já trabalhou para alguém, tá? Essa pergunta é para quem já trabalhou para alguém. Quem aqui já trabalhou para alguém insatisfeito? Seja por qual motivo foi. Então vocês entendem o que eu vou falar aqui na íntegra. Você pode até ser uma pessoa leal e justa. Mas nós não podemos ser hipócritas, irmãos, de dizer o seguinte: eu fiz o que mandaram eu fazer, eu cumpri o meu papel. Mas sejamos sinceros. Nessa situação, você conseguiu ser a sua melhor versão? Eu não, irmãos.
Porque como eu já falei, nós não somos robôs, nós somos seres humanos. E o ser humano, ele é de troca. Ele precisa ter um estímulo. Então, se você já trabalhou com pessoas que só desmotivou você, ou não te valorizou, ou desmereceu, que é pior ainda, não fale pra mim que você trabalhou com a sua melhor versão, porque isso não existe. Irmãos, e olha, não se engane, tá? Às vezes você fala assim, Luísa, eu nunca maltratei meus funcionários, nem meus colaboradores, muito pelo contrário, sempre fui respeitoso, sempre procurei, né, fazer o que é justo. Irmãos, isso é obrigação. Meu Deus, se a gente começar a se vangloriar por isso, nós estamos bem ruim. A questão é, irmãos, o que você faz para ele? E você pode estender isso para o cliente também, tá? É óbvio. Que ele olha para você e fala, a minha motivação de pegar o meu carro e ir até a Adriana, e até o Tiago. Irmãos, eu lembro que eu ia numa cabeleireira e, irmãos, era tão longe. E era tão difícil o acesso que para todo mundo que eu falava, elas riam de mim. Elas falavam assim, menina, um dia você vai sair daí e vai ter 3 carros aí na porta. Irmãos, cabiam 2 pessoas só nesse local. Profissional. Mas, irmãos, eu lembro que eu ficava lá das 8, que era o horário que eu conseguia chegar lá da noite, saía de lá umas 10h30. Mas ela terminava o cabelo assim umas 9 e pouco. Mas o que nós ríamos. Se ela tinha feito alguma coisa, algum curso ou coisa diferente, ela compartilhava com a gente. Ela ensinava, olha, não é assim que faz com o cabelo de vocês, por isso que acontece isso. Sabe aquela pessoa que ela cativa? Irmãos, realmente, onde eu estava, sério isso, era um lugar muito perigoso para a mulher ali sozinha sair e entrar do carro, sabe? Realmente era. Mas valia o risco. Hoje eu não vou mais lá. Aliás, eu nem creio que ela está mais lá. Isso já tem anos, né? Irmãos. Tanto é que tem pessoas tão boa quanto ela, né? Então não era o que ela fazia, irmãos. É como ela fazia, nós nos sentimos quando nós estávamos lá. E era assim, ó. Adriana, você vai comigo, né? Na minha cabeleireira quarta-feira que vem. E aí a Adriana falava, então, Carol, você vai comigo na cabeleireira da Luísa. E era assim. Teve uma vez que eu lembro que nós ríamos, que ela falou assim, olha, quando vocês quiserem trazer a família Buscapé de vocês, vocês me avisam aqui. Não cabe, gente, vocês vão ficar tudo lá fora. Falava brincando, né? O cliente feliz continua voltando. Entendeu? Olha que legal isso aqui. O cliente feliz continua voltando, você fica satisfeito com os resultados e é assim que as coisas funcionam. Então lembra que eu falei. Produtos e serviços todo mundo tem, sempre terá e até melhores do que os teus. Agora, você é único. Teu sorriso é único, teu abraço é único, a tua personalidade é única. Ninguém aqui tem a mesma digital que ninguém, irmãos. Você é único. E às vezes é você sendo único que você vai mudar a história daquela pessoa que está ali na sua frente. Por isso que você não pode nunca, jamais acreditar 100% no teu produto e serviço. O seu CNPJ é só uma continuação sua, você é um CPF, sempre será. Então, se você nunca parou para pensar nisso, às vezes você está tão preocupado em deixa eu criar a melhor estratégia, deixa eu procurar um melhor fornecedor, deixa eu ver se eu consigo levantar um capital melhor, maior. Comece a pensar, peraí, como que eu consigo fidelizar o meu cliente e como eu consigo criar uma aliança com o meu funcionário? Irmãos, vocês vão ver que isso dá um trabalho, só que se você conseguir fazer essa regra de ouro funcionar. Irmãos, eu conheço uma pessoa em especial que ela tem uma equipe, essa mesma equipe está com ela mais ou menos, começou em 2014, quase 10 anos. Só que chegou no meio do caminho dessa empresa, ela começou a quebrar, o faturamento despencou e a galera tinha um salário legal. Ele falou que a primeira coisa que ele fez, ele já viu o iceberg que bateu no Titanic, então era questão de tempo de afundar. Ele chamou a equipe, que na época eram 4, e falou, está acontecendo isso.
Eu não consigo pagar o salário de você, fulano, que era o maior salário na época, e vocês que são auxiliares, a metade. E eu quero ser sincero com vocês. Fiquem à vontade para irem embora, procurarem o mercado de vocês, ganharem o que vocês justamente já ganham aqui, porque vocês merecem até mais do que isso. Eu não posso pagar. Essa pessoa que ganhava o maior salário perguntou assim para ele: mas você vai fechar a empresa, vai abrir falência? Ele falou: não. Não. Isso aqui é o meu sonho. Agora eu estou num momento turbulento, mas ele não deixou de ser meu sonho por causa disso. Eu não vou desistir, mas eu sei que eu vou precisar recomeçar, recalcular. E ele falou: ó, eu estou saindo daqui da sala, peço licença para vocês. E eu quero que se eu pedir para vocês saírem, vocês vão se sentir constrangidos. Não deveriam, mas eu sei que vão. Então eu vou sair da sala, eu vou me retirar. Eu vou tomar uma água, eu vou até o banheiro, e quando eu voltar, quem estiver aqui, aceita continuar nessas condições que eu falei. Quem não, irmãos, ele falou assim: quem não, vocês continuam sendo meus irmãos. E se lá na frente eu conseguir reerguer, e vocês quiserem voltar para o time, vocês são muito bem-vindos. Eu só não quero que vocês fiquem aqui, insatisfeitos, pelo amor de Deus. E saiu, irmãos. Eles estão com ele até hoje, já vai fazer quase 10 anos. Isso foi em 2014. Eu fui num evento dessa pessoa. O primeiro evento dele foi no Ibirapuera. Ele projetou o segundo para ser no Allianz Parque. Por motivos técnicos, ele não conseguiu. Mas ele vai fazer um evento, acho que é na Arena Barueri. Um cara que praticamente estava falido. E ele fala para quem quiser ouvir: eu cheguei onde cheguei por causa de fulano, beltrano e ciclano, e vocês sabem disso. Eu poderia até chegar sem vocês. Não estou dizendo que não chegaria, mas com vocês foi muito mais prazeroso. Olha a história que nós estamos contando aqui. Isso é o que ele fala. Irmãos, tem pessoas que trabalham, que vão trabalhar com você, até se você não pagasse o salário para elas, é porque infelizmente elas precisam pagar as contas. Imaginam vocês despertando um sentimento desse na pessoa? A pessoa virar para você, Tiago, e falar: ó, Tiago, se eu não precisasse de dinheiro, cara, eu trabalhava para você de graça. Missão fácil? Não é, né, irmãos? Não é, né? Agora, como é que vocês me explicam se tem pessoas que fazem isso? Então, peraí. Né? Como vocês me explicam que alguns viram e falam assim: Luísa, essa pessoa mesmo, a minha mão de obra é maravilhosa. Eu não estaria aqui se esse time não estivesse comigo, Luísa. E como é que vocês falam para mim que tem problemas 100% com a mão de obra? Irmãos, ele não é o único, tá? Que fala para mim que a mão de obra deles é muito boa, obrigada. Onde eu trabalhava com essa pessoa mesmo, a mão de obra dele que éramos nós. Aí, ó, nós aí, ó. Hoje eu não sou mais, né? Inclusive, essa pessoa, lembra que eu falei que essa pessoa tinha falado pra mim dele, quando ele fez a pergunta pra mim na mesa? E aí eu me senti mais confortável para falar a verdade pra ele? Irmãos, essa pessoa está com ele até hoje. Então vamos lá. Grupo 1, minha mão de obra é ótima. Grupo 2, minha mão de obra é ruim. Bem ruim. O que todos do grupo 1, que falam que a mão de obra é top, tem em comum é que eles reforçam que seus funcionários e colaboradores têm um senso. Alguém que sabe o que é senso? Senso de propósito? Senso de propósito que vai além de receber seus contra-cheques 2 vezes no mês. Então vamos lá. Eu trabalho para o Tiago e eu preciso do meu salário, porque senão como é que eu pago minhas contas, sustento minha família ou, né, realizo meus sonhos. Porém, o que o Tiago faz lá desperta em mim que se um dia eu quiser empreender, ele foi o cara que eu me inspirei.
A forma que o Thiago trabalha, no que o Thiago acredita e como o Thiago conduz a empresa dele, desperta em mim a vontade de fazer algo também. Irmãos, não esquece isso que eu vou falar para vocês. Não tenha mão de obra que só trabalha por dinheiro. Vocês vão ficar na mão. Se vocês são pequenos, se nós somos pequenos, o barulho é pequeno. Mas você imagina a sua empresa crescendo exponencialmente. Deus dá uma empresa para vocês de R$1 milhão. E vocês têm essa mão de obra que eu estou falando aqui. Já pensou? Porque se você acredita, né, que você vai crescer e Deus vai te abençoar e você vai conquistar, então você já tem que pensar lá na frente. Não é assim, Luísa? Quando chegar lá eu penso em ter uma mão de obra boa. Lembra que eu falei dessa pessoa agora? Ele não é bobo, né, irmãos? Ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia. Chegou. E para fechar aqui, irmãos. Quem aqui acredita que não tem bons colaboradores ou funcionários, não sei como vocês preferem chamar, ou tantos clientes como gostaria, porque entrou nisso aqui que nós falamos? Se identificou na maior parte nessa falha aqui. Levanta a mão, irmãos. Vocês lembram que eu citei para vocês 15 características? E praticamente aqui todos levantaram a mão em algum deles. Irmãos, dos 15, se um só você tivesse, já é fator, tá? Se levantou 3, 5, 10. Vocês conseguem entender que o que está sendo feito agora, isso aqui que vocês falaram, eu fiz, eu faço, eu sou assim. Vocês conseguem entender que isso é o parasita? É isso que criou uma parede aqui? Vocês conseguem entender isso? Sim, né? Então assim, ó, o que você está disposto a fazer para criar essa aliança? Luísa, como eu vou descobrir isso? Eu não sou Bidu. Então vamos lá. Essa pessoa, irmãos, quando ela me chamou para tomar o café antes de me contratar, ela começou a conversa perguntando o seguinte para mim: por que você quer trabalhar comigo? Primeira pergunta. E a segunda: isso que eu estou te oferecendo é o que você esperava? Isso foi um gancho, irmãos, para eu falar para ele a minha história, as minhas dores. E observa. Se você conseguir entender que essa aliança que você vai fazer com o seu funcionário ou com o seu colaborador, ela vai além do que você quer pagar para ela, irmãos, não se preocupe com o que você vai pagar para ela. Eu não acabei de falar que tem pessoas que já falaram para mim que se não fosse pelo dinheiro, trabalharia com certas pessoas de graça. Por que você trabalharia com fulano de graça? Eu já perguntei isso. Luísa, você sabe que você passar o dia do lado desse cara, ouvindo esse cara, aprendendo com esse cara? Meu, se eu não precisasse de dinheiro, fácil eu trabalhava para ele de graça. Irmãos, isso é real, isso não é história de gibi, isso é real. Posso falar, até eu não digo trabalhar para ele, mas eu gostaria de ficar mais tempo com ele, com a equipe dele. Isso eu também gostaria. Eu me coloco nesse lugar aí também. Estou falando de um fato para vocês. Então assim, irmãos, o que desperta no seu funcionário, no seu colaborador, para ele não achar que você é apenas mais um que quer pagar um salário para ele? E por que o seu cliente, se tiver que atravessar o outro lado para ser atendido por você ou para comprar o que você tem, ele faz isso sem peso? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu perguntei se vocês tinham esses clientes, certo? Vocês levantaram as mãos. Agora eu pergunto, vocês já fizeram isso? Vocês já foram em algum lugar que nem eu fiz, por causa da pessoa? Levanta a mão. Que você mesmo, quando está saindo de casa, você fala: é sério que eu estou indo, gente? Então, eu estou mentindo? Irmãos, só que o problema é que a gente olha para nós, isso aqui é uma coisa minha experiência, só que você esquece que se você fizer isso por você,
Agora é por você, em relação ao seu funcionário e cliente, você conseguiu isso aí, ó. O que o seu cliente conseguiu de você. Entendeu? E eu vou finalizar aqui com o seguinte. Produto, serviço, tem preço. Vocês concordam? Todo produto, todo serviço tem um preço. Pessoas, abre aspas, aqui o parênteses, clientes e funcionários. Pessoas têm valor. Então, para ficar mais fácil o entendimento você paga algo que vale. O ventilador vale X, eu vou pagar. Mas eu consigo pagar o benefício do ventilador quando está um calor infernal e ligue e ele traz aquela brisa gostosa? Não. Quanto vale esse arzinho gostoso aqui? Não sei. Quanto vale o ventilador? R$200. Entendeu? Produtos e serviços têm preço. Pessoas têm valor. Se nós entendermos isso, meio caminho andado, irmãos. Porque do mesmo jeito que eu tive essa experiência, vocês também tiveram. A gente só precisa colocar em prática. Porque alguém entendeu isso que eu estou falando aqui, que nós estamos aprendendo, alguém entendeu e nos levou até eles. Mesmo a gente achando demais até. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Aprender e ouvir não muda nada. Praticar muda tudo.